nasci em um município do interior de Minas, não na sede do município, mas na área rural do município, a 20 quilômetros da cidade, numa área rural. Ali vivi do nascimento até mais ou menos entre 15 para 16 anos. Trabalhava na roça, na atividade rural, e não tive chance sequer de estudar as primeiras séries do ensino fundamental, naquela época chamada curso primário. Eu cheguei a ser matriculado no primeiro ano primário, mas nunca passei para o segundo ano primário. O meu pai não achava legal frequentar escola, e principalmente no início do ano, quando começava a época de plantar, ele tirava a gente da escola para ir para a roça. E mesmo da briga da minha mãe e meu pai, naquela luta, a minha mãe preferia que eu fosse para a escola, embora ela fosse analfabeta e morreu analfabeta, mas ela entendia que a gente devia estudar, mas meu pai não pensava assim. Aí eu acabei matriculando na escola várias vezes, mas nunca passei do primeiro para o segundo ano primário. E acabei ficando até 17 anos quase que analfabeto. Fazia o nome, escrevia o nome com alguma dificuldade e lia algumas palavras com as letras maiores. Mais ou menos com a idade entre 15 para 16 anos, eu comecei a fugir de casa. Quando eu falo comecei, porque houve fugas e retornos. Mas, enfim, acabei tendo uma fuga definitiva, vindo para Belo Horizonte para tentar a vida aqui na cidade grande. Meu pai se chamava Antônio Pinto dos Santos, já falecido, e a minha mãe é Teovina Luiza de Oliveira. Sou de uma família de nove irmãos. Meu pai era um homem excessivamente violento. Eu não diria que meu pai era ruim. Hoje eu tenho certeza que ele era doente. Ele era doente. E ele batia na gente, em mim e nos meus irmãos, até a gente fazer necessidade na roupa. E isso não era uma coisa rara, era quase que constantemente. A gente estava trabalhando na roça. Se ele chegasse e a gente tivesse parado do serviço, ele não falava nada. Ele já chegava e batia com chicote, com varas, e a gente ficava machucado e arrasado em todos os sentidos. Então, por isso é que tanto eu quanto outros irmãos fugiam de casa. E, numa certa vez, eu falei, agora eu não volto mais. Aí vim chegando em Belo Horizonte. Primeiro fui para a casa de parentes, mas não deu certo. Viver em casa de parente é muito difícil. Eu não me lembro se um mês ou se 15 dias ou um pouco mais. Eu saí da casa de parentes e fiquei de lugar em lugar com residência indefinida, até que consegui ir morar num quarto que eu era inquilino do inquilino, onde morei algum tempo. Dormia em um colchão chamado colchão de capim, e fazíamos comida em uma panela que a gente colocava 2 tijolos e a panela e colocava álcool e cozinhava ali um arroz que ficava para a semana inteira, que esquentava e comia. Foi uma vida muito difícil, até que, num certo momento, eu me tornei camelô no centro de Belo Horizonte e comecei a fazer algum dinheiro. E, numa época de mexerica, eu comprava caixas de mexerica para vender. Eu uma vez acabei tendo que comprar um caminhão de mexerica. Eu não podia comprar o caminhão de mexerica, mas o vendedor que me vendia as caixas me insistiu para me comprar, que eu pagava ele depois. E quando eu estava descarregando esse caminhão de mexerica na rua Rio Grande do Sul, próximo de onde funcionava a Mesbla antigamente, chegaram os fiscais da prefeitura e apreenderam todas as caixas de mexerica. Aí tive um desentendimento enorme com os fiscais da prefeitura e entramos em luta corporal. Eu fui preso, apanhei muito na delegacia e foi muito duro para mim aquilo. Aí eu resolvi deixar a vida de camelô que eu vinha fazendo durante alguns anos e de vendedor ambulante e saí procurando emprego certo.
acabei conseguindo um emprego de trocador de ônibus. E aí comecei a engrenar a vida, a organizar a vida quando eu consegui um emprego de trocador de ônibus. Porque eu não tinha muito lugar certo de morar, morava muito de favores. Passei a morar dentro da garagem do ônibus, dentro do ônibus, no banco traseiro do ônibus. Passei a não pagar aluguel. Com pouco tempo que eu estava trabalhando de trocador de ônibus, a gente fazia um horário, pegava de madrugada e ia até às 3, ou pegava às 3 e até meia-noite, por aí mais ou menos. Eu consegui convencer os donos da empresa de fazer os 2 horários e morava no ônibus. O ônibus era como se fosse a minha casa e eu cuidava dele. Comecei a organizar a vida neste momento. Eu tinha, nessa época, um pouco mais de 17 anos. E quando eu estava praticamente completando 18 anos, eu tive um sonho, foi um dos maiores sonhos da minha vida, que foi ser motorista de ônibus. Eu pensei, eu vou ser motorista de ônibus. Aí quando eu estava, antes de completar os 18 anos, eu já estava tomando as providências para tirar a carteira. Quando eu fui procurar as informações para tirar a carteira, eu percebi que eu não conseguia tirar a carteira com o conhecimento que eu tinha. Mas aí eu acabei me convencendo de aprender a ler e escrever para tirar a carteira de motorista. Aprendi a ler e a escrever um pouco e acabei tirando a carteira de motorista. Não consegui ser motorista de ônibus, porque tirei imediatamente a carteira, que naquela época já saía a carteira para dirigir ônibus e carretas. Eu tenho uma irmã, ainda hoje, que era bem mais nova do que eu, mas que sabia ler e escrever. Primeiro ela foi me ensinando. Depois outros companheiros, inclusive trocador de ônibus, que também estudava, me ajudaram. Foi com um e com o outro é que eu fui aprendendo um pouco. Aí depois, quando eu aprendi um pouco, só com terceiros, eu acabei sendo orientado por algumas pessoas para fazer uma dureza. Uma dureza é o que hoje nós chamamos de supletivo. Paralelamente, neste momento, eu acabei não conseguindo ser motorista de ônibus, mas eu fiz um concurso público e entrei para a Guarda Civil. Era uma guarda, uma polícia estadual que havia. Aí eu trabalhava de noite, de meia-noite às 6 da manhã, porque eu tinha outro serviço. Eu sempre trabalhei em 2, 3 coisas simultaneamente. Aí comecei a ensinar as pessoas. Eu, que era analfabeto, acabei fazendo com que dezenas e dezenas de pessoas aprendessem a ler. E depois aquilo, eu fui forçado a virar professor. Aí tive que alugar uma sala e transformar aquilo num comércio. E fundei uma empresa que é a minha primeira empresa, que é o Supletivo Visão. Eu, com uma semana que tinha tirado a carteira, me tornei motorista de táxi. Motorista de táxi. Aí, alguns meses depois, eu estava na Guarda Civil, mas fazia paralelo. Fazia paralelo. Eu trabalhava na Guarda e era motorista de táxi. E vendia as coisas. Eu tive uma interrupção depois do golpe do camelô, mas depois passei a vender como ambulante e vendendo. Eu me lembro que, eu não sei se alguém já fez igual, eu como motorista de táxi, o meu porta-mala era cheio de coisas para vender. O passageiro entrava e eu ia conversando com ele, ia vendendo. Normalmente se faz o ensino fundamental durante 1 ano e o ensino, hoje o ensino médio, em 1 ano. Eu fiz exatamente nisso. Eu fiz em 1 ano, eu fiz o ensino fundamental e no outro eu fiz o ensino médio. E antes de entrar para a faculdade, porque depois entrei para a faculdade, eu já tinha montado a escola. Comecei a dar aulas para as pessoas que não sabiam ler e escrever, a ensinar as pessoas. Aí elas falavam, elas queriam mais e apareciam mais outros, precisavam de arrumar um lugar. Aí eu fui alugar uma sala. Quando eu comecei, 150 alunos, grande parte não pagava ou pagava muito pouco. E ali ajudando as pessoas, é que aí surge a origem política. Aí as pessoas, você tem que ser político, você tem que ser candidato. Né? E eu achava aquilo, não estava à altura, eu achava aquilo esquisito, não tinha nenhuma possibilidade e tal. Até que as pessoas ficavam falando na cabeça, aquilo. Né? Até que eu aceitei a ideia e 3 anos e pouco depois de ter
me alfabetizado, candidatei a vereador em Belo Horizonte em 1970, só existia dois partidos, Arena e MDB. Primeiro, e as dificuldades para conseguir entrar numa chapa. Nessa altura eu era da Guarda Civil. A Guarda Civil era uma instituição pública do governo do estado de Minas Gerais. E tudo que era do governo tinha que ser da Arena. Eu entrei no PMDB. Quando ficaram sabendo, fui chamado no gabinete, falaram, se você está falando, fico sabendo que você quer ser candidato, é possível e tudo, mas você tem que entrar na Arena. A Arena é o nosso partido. Eu falei, nosso partido como? O chefe, não. Porque você tem que, porque nós somos do governo. Eu falei, eu sou, mas eu quero entrar no MDB. Né? Eu sou contra muitas coisas do governo. Aí tive uma série de dificuldades com isso na época, mas persisti e insisti. E depois, para entrar nessa chapa, foi uma loucura conseguir lugar nesta chapa. Eu havia conhecido um advogado, um homem extraordinário, um homem de bem, um sujeito sério, funcionário de carreira da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, chamado Ananias Neves Ferreira. Então eu intercedi e ele começou a procurar os deputados que tinham influência em Belo Horizonte para me colocar na chapa. Na época, o partido MDB era presidido por um senador chamado Camilo Nogueira da Gama. Eu fui para a porta da casa desse senador, consegui com muita dificuldade convencer o porteiro e ficar na porta do apartamento dele, no primeiro prédio que tem ali na Avenida João Pinheiro. Ele chegou lá pela 1h da tarde, estava sentado no corredor na porta da casa dele. E implorei para ele que eu queria ser candidato. Paralelamente, o doutor Ananias, meu amigo, também trabalhava de todas as formas. Foi uma luta. E é claro que, para muitas pessoas, era apenas um lugar ali na chapa. Eu acabei sendo eleito. Naquela época, as pessoas conseguiam eleger com 2.000, 3.000 votos. Eu tive 4.016 votos para vereador em Belo Horizonte. Em 1972, eu com muita dificuldade consegui reeleger. Por que muita dificuldade? Olha, as pessoas, principalmente o pessoal, os ideológicos, principalmente da área mais de esquerda, fazem crítica demais à chamada política de clientelismo. Mas aquilo, naquela época, era essencial. E eu, que os meus amigos eram tão simples, eu tinha que tentar ajudar as pessoas. E como vereador de oposição, de 1970 a 1972, o mandato foi de 2 anos, nesta época, para separar as eleições que eram juntas, a dificuldade que eu tive para ser reeleito. Muito grande, porque as pessoas queriam que eu resolvesse o problema. E poucos problemas eram resolvidos, porque nós, do MDB, não tínhamos acesso ao governo, que era da Arena, e à prefeitura, que era da Arena. Mas eu acabei conseguindo reeleger em 1972 vereador. E em 1974, eu fui eleito deputado estadual. Eu era oposição, o prefeito de Belo Horizonte era da Arena, chamava Oswaldo Pieruccetti, da Arena, mas um homem de bem, um homem sério, um homem decente, um homem honesto. E a gente xingava ele, eu fazia discursos com as minhas limitações culturais, mas eu fazia discursos ofensivos, críticos a ele. Até que vez por outra ele mandava me chamar, e falava, professor, me chamava de professor com todas as limitações, eu já estava com a minha escola. Professor, mas não é justo as críticas que você está me fazendo. E ali acabava, naquela conversa, surgindo ali aquele meio termo, eu ir embora do PMDB, de apoiar as principais ações dele e ele me fazer atendimento, porque o povo me pedia. Eu me ingressei na Faculdade de Direito do Oeste de Minas, em Divinópolis, e lá fiquei durante 2 anos, aí depois eu, como vereador,
e insisti muito com o prefeito pelo SET, até eu não tinha muito assim, conhecimento de como que eram as coisas. Eu falava, o senhor tem que me conseguir a minha transferência. Ele falou, mas isso não é comigo. Eu falei, mas o senhor liga para o professor aqui da faculdade de Direito aqui e tal. E ele acabou me ajudando. E outras pessoas, são as coisas que acontecem, eu acho natural. Acabou que consegui a transferência, estudei 2 anos na Faculdade de Direito do Oeste de Minas e me transferi no 3º ano para a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. O Wilson Mello era um professor que eu lembro demais dele. Esse professor ele tinha uma dedicação e um foco tremendo. Então ele estudava, era a matéria Ciência do Direito, Introdução à Ciência do Direito. Esse professor era extraordinário. Né? E ele falava muito da vida, ele falava muito do direito das pessoas, ele falava muito da importância do direito para todas as pessoas, para todos os seres humanos. Me lembro que tive um professor extraordinário, porque até estou tendo dificuldade de lembrar, Raimundo Cândido. Não fiz um grande curso, não aprendi tanto, porque eu tinha atividades paralelas, eu tinha já na faculdade, eu já era político e mantinha os meus negócios, que eu acabei indo para trabalhar no chamado DOPS, tirei a farda, e para trabalhar nesse período revolucionário. E eu era radicalmente contra a Revolução. Aí, eu já estava na faculdade de Direito, parte dos alunos achava que eu estava ali espionando, e parte dos policiais não me engoliam, porque achava que eu estava contando para os estudantes a hora que ia ter batida, aquela coisa toda. E eu vivia naquele sufoco. Uns achavam que eu estava de um lado, outro achava que eu estava do outro. Eu vivia naquela luta. Em 1974, houve um fenômeno político nesta nação. Nós vivíamos o período revolucionário, que começou em 1964. Nessa época eu era trocador de ônibus e ficava no radinho acompanhando a Revolução. Nós estávamos no período revolucionário. E normalmente as pessoas votavam na arena, no partido do governo, até com medo de que se votasse na oposição podia acontecer alguma coisa, que a polícia ficasse sabendo que ele votou. Era uma coisa bem complexa. Mas em 1974, o povo resolveu desafiar o governo votando nos candidatos do MDB, que era oposição. E aqui em Minas Gerais, as coisas aconteceram assim. Havia uma vaga de senador para ser disputada. O candidato poderia ter sido o Dr. Tancredo, ou Renato Azeredo, vários políticos da época que tinha receio, até era difícil ganhar essa eleição. Acabou que um jovem, prefeito de Juiz de Fora, Itamar Franco, resolveu renunciar ao mandato dele de prefeito e ser candidato a senador. Eu fui um dos primeiros a recebê-lo aqui em Belo Horizonte. E ele foi candidato a senador, e eu fui candidato pelo PMDB, e nós tivemos, o PMDB tinha pouquíssimos deputados na Assembleia, tinha 12 e nós dobramos para 24 deputados. E o senador Itamar Franco foi eleito com uma votação histórica, senador por Minas Gerais, o que aconteceu em vários estados brasileiros. Até 1974, o PMDB era um partido pequeno no Congresso, nas Assembleias, enfim, no Brasil inteiro. A partir de 1974, aí o MDB começa a crescer e começa a mudar. Ali começa a desaparecer, a Revolução começa a perder espaço ali em 1974. Houve um fenômeno extraordinário quando eu cheguei na Assembleia Legislativa. Normalmente, o Poder Legislativo tem uma comissão executiva que dirige todos os deputados e os funcionários da casa. E normalmente, naquela época e durante muito tempo, hoje até mudou muito, o presidente pertencia ao partido que tinha mais deputado.
E normalmente o presidente, o nome era sugerido pelo governador, na área da República, sugerido pelo presidente da República, na área das prefeituras, sugerido pelo prefeito, e uma sugestão que era quase que obrigatória a ser cumprida. E, embora o PMDB tenha crescido muito, mas nós ficamos com 24 parlamentares, eu não tenho nem a conta aqui agora nesse momento, mas os outros são 77, os outros eram da Arena. E o governador era Aureliano Chaves, e ele indicou um bom deputado para ser presidente, chamado Dênio Moreira. Era um homem de bem, esse Dênio Moreira. Mas aí parte dos deputados da Arena, principalmente os chamados deputados que eram oriundos do PSD, resolveram lançar um outro candidato silenciosamente e acertou com os deputados do PMDB, todos nós, de votar. Então, o candidato oficial era Dênio Moreira, mas a Arena, a área do PSD, indicou o João Ferraz como candidato a presidente. E foi uma campanha que hoje não se faz mais isso. Ela foi uma campanha silenciosa. Votamos todos nós do MDB no João Ferraz, com parte da Arena. De repente, todo mundo, o Dênio Moreira para fazer a festa, para assumir a presidência, o resultado foi João Ferraz, eleito presidente, que foi um ótimo presidente da Assembleia e foi um susto para o governo na época. É um começo de mudança provocado pelo empurrão do MDB em todos os lugares, né? Nós não tínhamos nenhuma condição de eleger do PMDB, mas elegeu um homem que aí teria que compor as ações da Assembleia com o MDB. Aí comecei fazendo muita oposição, muita crítica. Eu acho assim que tem gente que fala assim, faria tudo novamente, tem coisas que eu tenho tristeza de ter feito. Por exemplo, logo depois do Aureliano, veio o governo de Francilino Pereira. Como que eu fazia discurso criticando o Francilino Pereira? Como que fazia discurso terrível, todas as coisas. O Poder Legislativo faz isso, faz críticas, fiscaliza. Mas como eu tinha limitações, como às vezes as pessoas têm, e hoje percebo que homem sério é Francilino Pereira. Em 1982, terminando o mandato de Francilino Pereira, até então, estes governadores eram indicados pelo presidente da República com homologação da Assembleia, não havia eleição. Então surgiu a primeira eleição direta. E aí, em 1982, nós tínhamos o candidato próprio, Dr. Tancredo Neves. O Dr. Tancredo, no fundo, facilitava as coisas, porque era um homem, primeiro, muito conhecido, já tinha sido até primeiro-ministro, um homem muito conhecido. Segundo, um homem de bem, um homem que a revolução era dura em cima, mas o Tancredo era um homem que não tinha nada a depor contra ele. Um homem de uma cultura imensa, um homem de uma seriedade imensa. E a população começava com o desejo de votar na oposição. Agora, o governo era 100% uma coisa armada da máquina, ali que era uma coisa difícil. O candidato do governo era Eliseu Rezende, um engenheiro muito culto, muito competente, e um exemplo de pessoas um fazedor de obras, e que o povo até gosta de votar, né? Mas aí o nosso trabalho para dar a virada, para fazer com que o PMDB se tornasse no governo, foi muito grande. No município de Belo Horizonte eu me destacava neste trabalho. E a eleição foi muito difícil, foi muito complicada, mas enfim, nós conseguimos, todos nós, eleger o Tancredo Neves governador. E quando chegou em 1982, aí eu não conseguia mais fazer atividade privada, porque eu queria resolver aqueles problemas que já estavam, né, que já estavam comigo há muito tempo, na Secretaria de Estado, na Assembleia, eu queria ser atuante ali e tal, nas comissões, no plenário. E aí eu não consegui. Aí eu não conseguia a cuidar daqueles meus negócios. Aí eu falei com a minha mulher, segura as pontas, né? Fica firme aí
e tive que fazer delegação e tive ali um período que eu tive pouca atuação na atividade privada. Depois, com o tempo, aí eu comecei a administrar, porque o serviço público não começa cedo. Eu costumo começar cedo, aí comecei a dividir. 7 horas da manhã na atividade privada até às 9. Depois vai para o serviço público, à noite eu volto. Eu sempre fui também muito articulador de pessoas, para convidar pessoas para participar de nas diretas já participei muito. Às vezes a gente ia ter um evento que a gente queria que fosse muita gente, mas a gente ficava preocupado de não ter. Então eu mobilizava, eu andava, parentes e amigos para ir para as grandes manifestações. E no fim era uma coisa extraordinária. Eram milhões de pessoas. Nós tivemos vários atos políticos. Nós estivemos ali na Praça da Estação, na Avenida Afonso Pena. Eu não me lembro, eu estou sem dados aqui, mas era coisa. Então, era uma quantidade de gente imensa que nós nos regimentávamos para aquilo. E participei muito dessas mobilizações, aqueles atos públicos, das diretas já, aquela grande expectativa. Acompanhei de perto a candidatura de Ulisses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho como candidato a presidente da República. Eles eram anticandidatos, sabe? E, inclusive, Ulisses Guimarães esteve na minha casa. Chegaram aqui o doutor Ulisses Guimarães e o Barbosa Lima Sobrinho, que era um jornalista famoso e candidato a vice-presidente. E não tinha esses esquemas grandes, muitos carros, muitas coisas. Então, nós éramos assim, a gente dividia. E com o carro da gente, o meu carro que era um carro limitado, era um Corcel ali, coube a mim transportar parte da comitiva que estava rodando aqui com o doutor Tancredo. Me lembro com certeza o Barbosa Lima Sobrinho no meu carro. E eu ia em alguns lugares que eles iam reunir, inclusive eu ficava até no carro e eles reuniam. Mas um certo dia nós fomos a visitar aqui, uma coisa histórica que às vezes lembro disso. Fomos visitar o professor Edgar da Mata Machado. Aí o Ulisses Guimarães, Barbosa Lima Sobrinho e mais umas 2 ou 3 pessoas. Aí eu também entrei, não falava nada, só ficava quieto ali na roda e tal. E quando chegaram lá, esses senhores, o Barbosa Lima Sobrinho, Ulisses Guimarães e o Dr. Tancredo, começaram a falar sobre a morte, até um erro histórico meu aqui, que eu não sei se é filho ou sobrinho do Edgar da Mata Machado, que tinha desaparecido e sido assassinado, né? Então eles conversando entre si, eles começaram todos a chorar na sala ali, sabe? Eu também chorei, não estava nem entendendo muito bem. Não cheguei a ter inquérito contra mim, mas fui chamado algumas vezes em setores policiais pelas coisas que eu havia pronunciado em discurso, essa coisa toda. Houve um certo momento que parte do partido do PMDB, aqui em Minas Gerais, saíram do PMDB e construíram um partido PP, que não é um PP que existe hoje, um outro PP, liderado pelo Dr. Tancredo. Eu não fui para este partido. Então, as 2 lideranças maiores de Minas eram Itamar Franco e Tancredo Neves. Nesta eu fiquei com os chamados autênticos, ou mais de esquerda, com o Itamar Franco, eu não fui. Mas depois acabaram que houve a fusão, outra vez. Acabou extinguindo o PP e voltando a fundir com o próprio PMDB. E nesse período que ficou o PMDB, eu fiquei no grupo menor que permaneceram no PMDB. O PMDB ficou pequenininho durante um certo período. Mas aí vamos para lá, quando o Tancredo, então, descompatibiliza para ser candidato no colégio eleitoral, para ser presidente, o doutor Hélio Garcia assumiu. E eu acabei me ligando muito ao doutor Hélio Garcia, me aproximando muito dele. E logo que depois aí que o Hélio Garcia entra, houve outro governo, eu comecei a me ficar, sabe, desiludido com as atividades políticas. Então eu fui eleito deputado em 1974, em 1978, em 1982 e 1986. E depois de 1986 eu falei, não vou mais mexer com isso.
eu não quero mais mexer com isso, eu também já mexia com as duas coisas. Falei, eu vou sair dessa atividade política e vou dedicar somente à atividade privada. E aí, em 1990, eu resolvo deixar a atividade política e não candidatar. Nesse período que eu resolvo não candidatar, o doutor Hélio Garcia me procura na minha casa e fala, eu quero ser governador e precisar da sua ajuda. Eu já estava com dois candidatos bons, tinha o Ronan Tito do PMDB, que era um homem de bem, o Pimenta da Veiga também, que era candidato, que era um homem de bem, eu tinha relações com eles e tal. Mas aí o Hélio Garcia, ele, político, nós estamos aqui numa TV política, político para ganhar a eleição tem que saber pedir voto. O Hélio Garcia me pediu com muito afinco e com muita dedicação. E ele, enquanto governador, tinha atendido muito os meus pleitos e nós tínhamos estreitado a relação. Então, eu acabei deixando a candidatura, que havia candidato o Pimenta da Veiga, havia candidato o Ronan Tito, que todos homens de bem, indo para a candidatura do Hélio Garcia. Aí não fui candidato a deputado, acabei me tornando coordenador da eleição de Hélio Garcia em Belo Horizonte, em 1990. Quando ele tinha me pedido, ele falou assim, eu preciso de você para duas coisas. Para você me ajudar a ganhar a eleição, para me ajudar a governar o Estado. Aí eu falei com ele, eu vou, pronto, eu vou te ajudar. Agora, o senhor não conta comigo para governo. Eu falei com ele, eu sou limitado, não tenho competência. Ele falou, você? Me vê que eu tenho algum sucesso na indústria privada. Falou, você é bom de serviço. Eu falei, não vou, o senhor me desculpa, não vou mexer porque eu vou passar a cuidar da minha vida. Mas eu, nesse período, eu vou fazer tudo para lhe ajudar. Aí ele falou assim, então a primeira coisa é que você tem que sair amanhã do PMDB, você tem que sair do PMDB, desse partido, o PMDB. Eu falei, mas doutor, por quê? Ele falou, nós vamos fundar um partido. E nós aí, os 4 ou 5, que vamos fundar esse partido. Ele falou, você vai procurar amanhã cedo, ou ele te procura, você vai encontrar amanhã cedo com o doutor Evandro de Pádua Abreu e vocês vão movimentar e vai fazer um partido. E nós fizemos um partido chamado PRS, Partido das Reformas Sociais. Porque o doutor Tancredo, o doutor Hélio tinha uma dificuldade de ficar fazendo as composições, conversando, que é difícil com os políticos. Ele falou, difícil conversando com vamos fazer um partido. Então fizemos um partido chamado PRS, Partido das Reformas Sociais. Fizemos durante uns dias, os requisitos para se fazer partido eram menores do que hoje, mas eu me lembro que as fichas de filiação partidária, talvez quase todas, fui eu que fiz com o meu pessoal, né? Doutor Evandro é um homem de bem que coordenava ali a parte jurídica e mais burocrática da coisa. E outros depois apareceram, poucos políticos. Fizemos um partido e elegemos o governador daquele partido. O partido acabou. O partido desapareceu, que era um partido pequeno. Conseguimos eleger, ele foi eleito por esse partido. E aí, eleito, Hélio Garcia, ele tomou posse, não convidou, não apareceu no jornal, nenhum, aliás, ali depois da eleição, nenhum sujeito que é auxiliar dele, secretário, qualquer, não apareceu ninguém. No dia que ele tomou posse, naquela noite, no outro dia de manhã cedo, que ele convidou todas as pessoas. E no outro dia de manhã cedo, eu estou aqui, nem estava pensando em ligar. Aqui falou, o governador está te chamando no Palácio das Mangabeiras. Me chamando e tal. Aí fui, chegando lá, tinha 2 ou 3, ele me chamou, ele estava até de cima do quarto, no quarto dele. Falou, estou te chamando aqui, para você vai ser secretário. Você falou, doutor, não faça isso comigo, eu não tenho competência para isso, eu já estou, Ele falou, não estou te perguntando se você vai querer, não estou te perguntando. E ele falou, e outra coisa, que você não vai me deixar ir para o inferno e morrer, uma coisa que você falou comigo na vida. Uma coisa curiosa que devo contar. Um dia o doutor Hélio Garcia, enquanto se preparava para ser candidato a governador, ele falou assim, João Pinto, eu quero que você saia comigo aí, nós rodar assim a cidade, porque todo mundo fala, não conhece bem, vamos rodar, que só eu e você, não fala com ninguém não, vamos rodar Belo Horizonte. Aí rodamos, saímos rodando.
na periferia, as favelas entravam no meu carro e tal, pam, 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 pam. Aí nós estávamos passando lá no Morro Alto, próximo hoje ao centro administrativo. Aí tinha um lugar assim, estava cheio de meninos jogando bola, não era um campo, era um espaço assim, uma terra lá, sabe? Os meninos, tudo menino pobre, não vamos aqui entrar em outros detalhes, mas o presidente Fernando Collor chamava esses meninos de descamisado. Então os meninos, tudo sem camisa, um shortzinho e descalço, né? Aí eu parei o carro e falei, ô doutor Hélio, uma das frustrações da minha vida é que eu nunca consegui praticar nenhum esporte, nem jogar bola. Porque sempre o dono da bola era mais rico, não deixava eu entrar, me empurrava e tal, essa coisa toda. Nunca consegui jogar bola. Então eu queria que o senhor arrumasse um jeito para as crianças praticar esporte e tal. Aí parei o carro, ele deu um grito comigo, que a gente não deve parar assim, nos lugares assim perigosos. Sai lavando, arranca o carro aí e tal, aquela coisa toda. E começamos assim, tipo uma briga assim, eu olhei, ele tava chorando, sabe? Estava descendo lágrima no olho dele. Estava mostrando, falei com ele, minha vida foi isso aí. Mas eu não conseguia nem nos lugares assim. Meu pai, quando ele via, entrava de chicote, né? Só beirando o campo. Aí eu falei, senhor, eu preciso ajudar os meninos. Aí ele falou, senhor, você não vai me mandar para o inferno. Você lembra que você falou aqui? Não sei que se vire para arrumar para os meninos praticar esporte. Por isso eu vou te nomear secretário de Estado de Esporte, Lazer e Turismo. Ele falou, não sei se isso aí é bom não, mas é o que eu tive mais pedido. Eu não aceito pedido. Eu falei com ele, mas logo isso? Eu não entendo de esporte. Eu falei, isso é problema seu, não é meu. Depois de algumas reuniões, de algumas conversas, porque criamos um programa para atender criança e adolescente, chamado Programa Curumim. O que foi esse programa? Esse programa Curumim seria um complemento da vida escolar das crianças, fazer com as crianças mais pobres educação integral. Educação integral é a criança ter educação o dia inteiro, não importa como, que hoje algumas escolas neste país, em alguns municípios, em alguns estados já têm. Então nós pegamos as crianças de um lado e pôr no outro lado. Mas quais as crianças, já que nós temos milhares e milhares de crianças e o governo não tem dinheiro para fazer isso? Eu falei, nós temos que fazer com as crianças as mais pobres, aquelas que não têm condição mesmo. Então depois de estudos, escolhemos a faixa etária de 6 a 12 anos. Aí começamos a escolher as crianças mais, mas fazer onde? Onde? Aí comecei a descobrir espaços que originariamente foram construídos pelo governo, mas que estavam na iniciativa privada. Um deles foi o Sparta, Esporte Clube, na Avenida Pedro II. Comecei lá, descobri que o governo tinha investido ali no passado dinheiro e que tinha direito de usar. Foi uma luta pegar aquele direito, nós acabamos conseguindo. Aí comecei umas Kombi, tinha duas Kombis velhas na secretaria, essas Kombi agora só para mexer com o menino. A buscar meninos na favela do São José, perto ali daquela região do Padre Eustáquio. Mas aí o menino tinha que fazer um estudo do menino. O menino tinha que ser pobre, porque a gente ficou as maiores dificuldades da vida. Peguei os assessoristas da Assembleia, da Secretaria, que eram 5, tinha 36 recepcionistas, passei para 7, e peguei as recepcionistas, mais alguns outros em ociosos, falou, vocês vão ser agora educadores. Alguns não sabiam ler e escrever, falou, você vai ser professor, né? Eu dei alguns dias de treinamento para eles, eu mesmo, depois outros começaram a me ajudar. Eu tinha um amigo que lamentavelmente faleceu precocemente, chamado professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que havia sido companheiro meu e coordenador meu da minha escola, mas que depois foi para o governo, foi de uma escola, diretor de uma escola em Ouro Preto, que atendia crianças muito pobres, crianças em estado de necessidade, meninas, depois se tornou presidente da FEBEM, depois presidente do órgão que substituiu a FUNABEM, ou seja, o órgão máximo que cuida da criança e do adolescente do país, que passou a chamar-se Centro Brasileiro para a Infância e Adolescente, e que trabalhou na Unicef e se tornou um dos maiores representantes da Unicef no Brasil.
professor Antônio Carlos era considerado pela Unicef, pela Organização Internacional do Trabalho, enfim, pelos organismos da ONU, como a pessoa que mais entendia de criança e adolescente com estado de necessidade no país. Aí procurei o professor Antônio Carlos e falei, eu quero que você seja meu secretário adjunto. Ele falou, João, eu não posso. Ser chefe, um cargo lá para me ajudar. Eu falei, olha, eu não posso, agora eu vou fazer mais do que se fosse. Eu faço tudo o que você quiser, porque eu sei o que você quer fazer, eu vou te ajudar a fazer. Então eu não tinha conhecimento para fazer aquilo e ele era o maior conhecedor no país. Aí ele começou a bolar o programa, criar o programa Curumim. Resumindo, é que o programa ele fazia educação complementar, esporte, né? E ajudava o menino a fazer para casa lá e praticar esporte, aquela coisa lá, com muita seriedade. Resumindo, nós fomos arrumando lugar emprestado e eu comecei a construir também. Fizemos 81 unidades, 81 sedes diferentes. E em um determinado momento nós chegamos a 37 mil meninos sendo atendidos. Mas não era menino abaixo da linha de pobreza. Eu recebi vários prêmios internacionais, troféus, diplomas. Depois nós começamos a procurar as escolas públicas para nos ajudar. Algumas escolas abriam as portas, outras não. Eu interferia junto ao colega secretário, aí ele dava orientação, às vezes as coisas funcionavam, às vezes não. Depois, quando o negócio começou a funcionar, as escolas começaram a assessorar. Depois, num certo momento no governo Hélio Garcia, teve um cidadão que começou a fazer uma parceria comigo, que me ajudou demais nesse programa. Aliás, passou a ser um parceiro na minha vida. Há 21 anos, virou um grande parceiro, que se chama Antônio Augusto Júnior Anastasia. Um homem sério, e ele, quando ele fez um estudo sobre o Curumim, ele ficou impressionado como é que era a qualidade daquilo. Depois ele me ajudava, ele era um parceiro, ele era da Secretaria do Planejamento, secretário, ele era o adjunto, depois ele foi para Brasília, num cargo lá, continuou a me ajudar. Enfim, que chegou um dia que os organismos da ONU escolheram como principal programa de atendimento à criança e ao adolescente no país. E a Unicef entregou ao presidente da República uma comenda, junto com o governador do estado de Minas, como o melhor programa de atendimento da criança no país. Eu fico o governo todo do Dr. Hélio Garcia e no governo seguinte, de Eduardo Azeredo, dado o sucesso daquele programa, o governo seguinte resolveu criar uma secretaria, para mim, Secretaria da Criança e do Adolescente, né? Para só trabalhar com criança. Aí o programa Curumim ficou noutra secretaria, falei, agora faço outro. Aí criei um programa diferente chamado Toriba, para atender crianças de 14 a 18 anos e preparar essas crianças para o trabalho. Foram 17 mil crianças. Aí o professor Antônio Anastasia estava em Brasília como secretário executivo do Ministério do Trabalho e fui lá e consegui os recursos para fazer treinamento. O governo não tinha condição de dar esses cursos, a própria secretaria. Aí eu procurei na iniciativa privada, tive muita dificuldade de contratar e acabei percebendo que só existia uma coisa organizada que já existe no país, que alguns têm acesso, mas outros não têm. Acabei contratando Senac, Senai, o sistema S para fazer, né, que é muito dessas crianças. Dos que eu levava não chegaria lá, porque lá também tem algum tipo de filtro, de coisa não. Mas aí eu já entregava já os grupos de crianças, você entendendo? E consegui os recursos e paguei esses órgãos que funcionam muito bem. Em 1998, o meu candidato a governador foi Eduardo Azeredo, candidato à reeleição. Do outro lado, Itamar Franco,
candidato a governador, ex-presidente da República, e homem honesto, e saiu bem da presidência da República, era imbatível. Ele ganhou a eleição. Terminada a eleição, normalmente eu teria que ser oposição ao governo Itamar. Mas eu chego na Assembleia, a maioria do partido do PTB já estava praticamente decidido já a apoiar Itamar Franco. E eu fiquei numa situação complexa, porque eu era secretário do Azerito. Então eu tive um papel que os políticos nunca devem ter. Eu não sabia se eu era da oposição ou se eu era da situação. Isso é que me atrapalhou, porque eu sempre fui de fazer. Embora o Itamar Franco tivesse uma boa relação comigo e eu com ele, quando eu fui à primeira audiência com ele, foi uma bonita, lembramos do passado, essa coisa toda, mas os setores que administravam o governo não me recebiam bem. Aí eu não era da oposição e nem conseguia os atos políticos, que são os asfaltos, as escolas e tantas coisas. O primeiro dia que eu fui ter uma audiência com o secretário do governo, que resolvia tudo ao Grives, ele me deixou 2h30 lá esperando, não voltei lá mais nenhuma vez e perdi a eleição, porque aí ficou naquela coisa, nem era governo, e não era, e tudo era centralizado nele, aquele Grives. Existe uma coisa que acontece que influi muito para que as pessoas sejam candidatas, são no meio que ele vive as pessoas, né? Aí todo mundo, ó, você tem que voltar para a Assembleia, você tem que voltar para a Assembleia. Então, naquela época, as pessoas ficavam falando, naquela época eu fazia muitas coisas, esses programas, essa coisa toda, você tem que voltar para a Assembleia, você tem que voltar para a Assembleia, você tem que voltar para a Assembleia. A família começou a ter uma dificuldade, a minha esposa e meus filhos preferiam que não, mas eu acabei voltando e fui deputado um mandato, mas aí eu já, e as minhas empresas, sempre as empresas, e depois com os meus filhos ali participando, começaram a crescer muito, eu acabei, na última reeleição, eu não fui eleito, e aí nunca mais vou disputar a eleição. E acabou que para a vida minha pessoal foi bom, porque essa coisa de trabalhar em duas atividades era pesada demais da conta, né? E eu aí voltei para a iniciativa privada, tentando ainda ajudar como cidadão. E, aliás, eu tento de todas as maneiras, aquilo que eu fazia na atividade pública, eu costumo fazer alguma coisa parecida enquanto empresário. Quando os meninos eram criança, eu resolvi comprar um terrenozinho afastado para fazer um sítio. Aí comprei o terreno e fui fazendo um sítio. Demorou um tempão lá para fazer uma casa de sítio. Aí, mas o lugar é bonito, por coincidência, por acaso era dentro de uma mata. Você está entendendo? Aí depois o sítio, você acaba gastando muito dinheiro, se aborrece muito, se enche lá de gente, só dá prejuízo, né? Só dá coisa. Aí eu resolvi começar a alugar o sítio, construir mais uns quartos e fazer um hotel. Aí, numa luta danada, durante muito tempo, eu construí 24 pequenos quartos, você está entendendo? E aí, numa luta danada e tal, mas aí fui construir mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Daí, quando os meus filhos cresceram, um deles é engenheiro, entendeu? Então, mexia muito com o pai, passei tudo para ele e tal, cabeça no lugar, firme e tal. Assumi, nós fomos construindo. Então, funcionou muito tempo com 22, depois funcionou com 60, depois com 80. Hoje são 350 apartamentos, o maior hotel de Minas Gerais para eventos empresariais. Nós temos auditórios para 1.600 pessoas, 1.200, 900. Nós estamos num distrito de Roças Novas, Caeté, um distrito muito pobre. Quando eu comecei com esses quartos, eu contratei 12 empregados, todos ali, que a maioria deles é empregado rural, da área rural. Falei, ó, vocês aqui, como eu lá na minha terra, quando a pessoa vai na casa, a gente tem que tratar ela bem, né? A gente começar aqui a tratar as pessoas muito bem, sabe? Pegar na mão da pessoa, abraçar a pessoa, sabe? Chama a pessoa, falar, você quer que eu frito um ovo para você? Mesmo que isso não seja na hora de comer, você tem negócio. Tratar as pessoas bem. Começamos a fazer isso, fazer isso. Hoje eu tenho mil trabalhadores, eu que os treino, você está entendendo? Eu que os treino, você está entendendo? Para cuidar das pessoas, para atender, para praticar pequenas inteligências, para chegar perto da pessoa, você quer que eu busque um copo d'água para você? Você quer uma Coca-Cola? Você está entendendo? De uma maneira assim, diferente, mais próxima. Nós somos poucos formais. Existe na área de hotelaria uma série de formalidades que nós não seguimos muito, você está entendendo? Então,
Lá, direto e reto, as pessoas que vão lá, de um modo geral, nos adotam. Eu sou um cara vitorioso, modesta parte. Tem que ter sorte, mas tem que trabalhar e organizadamente, trabalhar muito, né? E tem que ter sorte também, né? Um pouquinho, né? Não arregaça a manga, não. A maioria das pessoas trabalha muito, mas não se organiza. O negócio é tentar, a cada dia, produzir um tiquinho mais e a cada dia ganhar um pouquinho a mais.